Você se sente sobrecarregado, sobrecarregada pelas dívidas? Se sente totalmente perdido e nem sabe por onde começar? Fique tranquilo que você não está sozinho e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os primeiros passos para que você possa sair das dívidas. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre os primeiros passos para você sair das dívidas e retomar o controle da sua vida financeira de uma vez por todas. Olá, meu nome é Lúcia Machado e esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. O primeiro passo é encarar a situação de frente. Não adianta negar, você está devendo, isso é um fato. Só que agora você tem alguns passos para... Isso significa que você tem que reunir todas as suas dívidas que você tem. Olha só, pega um papel, um caderninho, uma caneta, começa por aí mesmo. E anota todas as suas dívidas. Cartão de crédito, empréstimo pessoal, cartão de loja, tudo que você está devendo. E risca de vez o seu nome do caderninho de fiado da bodega. Isso era antigamente, hoje não existe mais. Mas o fato é que você precisa anotar tudo, tudo. O valor da dívida, prazo, juros, você precisa reunir todas essas informações. E eu devo dizer que essas informações dá um pouquinho de trabalho, mas mais que dá trabalho ainda é viver com uma vida endividada. Então, dá um pouquinho de trabalho, mas você vai conseguir. Pode ser assustador no começo, mas só assim você terá uma visão financeira de tudo que está devendo. Você, de repente, pensa que você sabe tudo, mas o fato é que quando você começar a anotar tudo, visualizar tudo, você vai perceber que não, você não sabia de tudo. E para você que está me vendo e que está me ouvindo, sabe que agora é hora de criar um plano realista. É hora de planejar como é que você vai fazer com posse de todos esses valores das dívidas que você tem, dos prazos e os juros que você tem. Se você fizer a conta, normalmente as pessoas não fazem a conta dos juros, de quantos juros ela está pagando naquela conta. Criar um plano realista não é tarefa fácil. Não adianta você querer e dizer que vai pagar isso em 6 meses. Porque dentro do seu orçamento não é permitido mais inserir parcelas. Não se esqueça que mensalmente você tem os seus compromissos. Mensalmente você tem um orçamento que ele já existe, não pode alterar muito, que são as receitas que você recebe, seja do seu salário ou seja de rendas extras, mas você já tem definido aquele valor. E naquele mesmo valor que você recebe, você já tem os compromissos, seja aluguel, seja prestação, água, luz, condomínio, mercado. Então você tem que se lembrar que, embora você queira sair das suas dívidas o mais rápido possível, essas coisas todas que eu falei agora, são os seus gastos fixos, elas estarão lá no próximo mês. Então você precisa colocar uma meta realista, não pode ficar sonhando, eu quero fazer isso em 3 meses. Querer é uma coisa, poder é outra. Então você precisa se organizar para que seja uma meta, um plano de fato realista. O que significa dizer que você vai ter que revisar todo o seu orçamento para encaixar aqueles valores novos que vão inserir um novo compromisso na sua renda mensal. Uma das coisas mais importantes que você precisa revisar no seu orçamento é excluir os seus gastos desnecessários. Quando você anota tudo, você visualiza que há algum gasto que pode ficar sem, que você pode excluir, que você não vai morrer por isso, não vai prejudicar nada da sua família. Então você precisa considerar, a partir do momento em que você se comprometeu a pagar as dívidas, terá que apertar mais o seu orçamento. Vai ter que enxugar, vai ter que tirar coisas de lá para transferir para pagamento das dívidas. O segredo aqui é redirecionar recursos o máximo possível
para o pagamento das dívidas. E o que serão esses recursos? Se você só recebe o seu salário, você vai ter que redirecionar o máximo do seu salário. Ai, Lúcia, mas o meu salário não dá e já estou todo comprometido. Pois é. Lamento dizer que você precisa de receita, de mais receita, para que você possa pagar as dívidas. Uma das coisas que eu fiz, e aí foi o que eu fiz, você pode pegar isso para você ou não, eu fiz renda extra. O que eu fiz exatamente? Eu trabalhava de segunda a sexta no trabalho e sábado, domingos e sexta à noite, sábado, domingos e feriados, eu fazia horários extras numa balada. Então, eu atendia no caixa, atendia na recepção, atendia onde fosse necessário, para onde eles me mandavam, eu ia. E por esse trabalho eu recebia X a cada noite. Então, eu tracei um valor. Se eu não faltasse nenhuma vez, e eu confesso que deu muita vontade de faltar algumas vezes, porque eu estava muito cansada, mas eu tinha um compromisso. Então, eu me levantava, ia me arrastando, chegava lá, tomava uma água, colocava um sorriso no rosto, lembrava que eu tinha dívidas para pagar, que eu tinha me comprometido com isso, e assim eu fazia todo o trabalho com um sorriso no rosto. Mas a verdade é que você terá que conseguir uma renda extra para pagar essas dívidas, ou você terá que cortar ainda mais do seu orçamento para sobrar dinheiro para pagar as dívidas. O ideal, e o que todos os especialistas em finanças recomendam, é que você comece a pagar as suas dívidas pelas que têm juros mais altos. Eu vou te contar o que eu fiz, isso não é uma recomendação, mas me ajudou muito. Primeiro que eu não sabia dessa parte, que o ideal seria começar pelas dívidas de juros mais altos. Porém, hoje, sabendo dessa informação, e se eu fosse começar tudo de novo, eu não faria dessa forma, eu repetiria da mesma forma que eu fiz. Eu pagava as pequenas dívidas primeiro e foi assim que eu fiz. Eu paguei as primeiras dívidas, eu comecei pelas dívidas menores. Por quê? Porque isso psicologicamente me deu mais ânimo para eu continuar pagando, continuar trabalhando. Quando eu vi que as dívidas iam diminuindo, que eu ia pagando, que eu juntava o dinheiro, que eu ia lá e conseguia quitar aquela dívida, ou eu conseguia parcelar, ou conseguia pagar as parcelas, e o ideal é que não sejam muito longas, porque quando você parcela por mais tempo, estão incluídos juros futuros. Então, o ideal é que você pague menos parcelas. Mas eu não sabia que o ideal era isso, era pagar as dívidas com juros mais altos. Então, eu, Lúcia, paguei as dívidas menores. Eu fui eliminando a quantidade de dívidas. Então, na verdade, o que ficou por último foram os cartões de crédito, que eram as dívidas mais altas que eu tinha. E foi assim que eu fiz, eliminando uma por uma. Eu peguei todo o dinheiro do trabalho que eu fazia na minha renda extra e eu ia lá cansada, exausta. Foi muito difícil, mas eu direcionei todo aquele dinheiro para o pagamento de dívidas e eu conseguia sobreviver. Nessa época, eu estava trabalhando com um salário mais baixo e eu conseguia sobreviver com o meu salário da empresa que eu trabalhava. E se você está curioso ou curiosa como é que eu me endividei tanto, eu vou te contar. Se você não se interessa por essa parte, você pode pular essa parte e ir para o próximo passo. Mas eu vou te contar como que eu fiquei tão endividada. Eu fiquei muito, muito endividada. Eu devia os cartões de crédito, todos que eu tinha pelo menos 3, empréstimo pessoal no banco, sabe aquele cheque especial? Pois é, que de especial não tem nada. Os juros são bem altos, eu fiquei no vermelho. Quando caía o meu salário nessa conta, várias vezes eu fiquei sem salário. Às vezes eu tinha que correr, porque eu sabia mais ou menos o horário que a empresa depositava, e naquela época o banco não debitava automaticamente. Então eu conseguia salvar na hora do meu almoço, eu ia lá correndo para sacar todo o dinheiro do meu salário. Não saí por aí querendo comprar o mundo. Não, não foi isso. Eu entrei num relacionamento totalmente errado. Infelizmente, eu fiquei 5 anos nesse relacionamento que me trouxe atrasos para uma vida inteira.
Esse homem era uma pessoa muito consumista, ele gostava muito de comprar e ter hábitos de pessoas que tinham dinheiro, de ir em bons restaurantes, de consumir boas marcas de roupa, de sapato. Ele era alguém era alguém que gostava muito de consumir. Porém, a culpa não é toda dele. Eu devo dizer que depois de alguns anos, eu percebi que muito do erro disso ter acontecido foi minha parte que permiti que isso acontecesse, porque eu sabia de início que ele não tinha renda e eu me enganei. Então, eu, Lúcia, me apaixonei e aluguei o apartamento, fiz um contrato no meu nome, assumi toda a responsabilidade, paguei os 3 meses, os 3 meses de caução, era um aluguel alto na época, levei toda a documentação extremamente burocrática que a imobiliária me pediu, mas eu assumi a responsabilidade não só de pagar, mas também quando sair pagar as multas e, enfim, o que tivesse, que foi assim que eu fiz. Então, não só assumi, mas eu também assumi a responsabilidade de casa, pagando água, pagando luz, pagando condomínio, pagando mercado, pagando tudo que, enfim, que tinha que fazer, e toda a responsabilidade foi minha. Eu errei muito nisso e eu acabava achando que aquela situação ia mudar e ele entrava no trabalho e daqui a pouco saía e a responsabilidade toda era minha e isso foi se arrastando e a coisa foi ficando pior. Ele me chamava muito para sair e eu tinha que pagar a conta, claro, porque ele não tinha dinheiro. E eu, erroneamente, em várias situações, tive a oportunidade de me separar e a gente acaba se iludindo. Ai, vai mudar, ai, não sei o quê, e nada disso aconteceu. Então, ele consumia, chegou um período em que as coisas foram piorando, eu quis entregar o apartamento e foi uma briga porque ele não quis, eu errei ali também. Eu entreguei o imóvel antes do prazo combinado pelo contrato, eu tinha renovado já o contrato, eu tive que pagar todas as multas e o prazo, tudo que era para pagar quando se rescinde um contrato antes do prazo. Eu não sei se você passou por alguma situação de endividamento, a pessoa não percebe que ela vai consumindo e aquilo vai rolando, né? Vai aumentando. Enfim, quando a pessoa tem o hábito de consumir, aquilo vai se tornando um círculo vicioso e ela não percebe mais como está endividada, vai pegando dinheiro emprestado de um lado para pagar uma dívida, vai pegando de outro para pagar outra dívida e por aí vai. Mas eu dei um basta nesse casamento, pedi a separação, foi duro, foi difícil, mas foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Foi muito difícil todo o processo para pagar a dívida, mas o fato de ter amigos, isso nos ajuda muito. As pessoas me ajudaram me dando oportunidades para trabalhar. Uma amiga muito querida, eu entreguei o apartamento, né? Uma amiga muito querida me alugou um quartinho na casa dela. Ela fez isso por amizade, não foi pelo dinheiro. Eu não tinha nenhum dinheiro, mas nós combinamos um pequeno valor. E eu sei que ela fez isso para me ajudar. E eu fui pagando todos os dias, todos os nossos combinados, eu fui pagando tudo certinho, mas eu sei que ela fez isso para me abençoar, para que eu pudesse tomar um fôlego e seguir adiante. Assim como fez o meu ex-patrão, assim como fez minha amiga, para me darem oportunidade. O fato de ter amigos, isso é muito importante. E foi assim que eles me ajudaram também, me dando força para não desistir. Vamos, você chega lá. Então é importante escolher muito bem os amigos. É crucial evitar novas dívidas. Enquanto eu estava lá trabalhando, correndo daquele jeito, maior esforço para pagar as minhas dívidas, eu não criei nenhuma dívida nova. Isso é muito importante, limitar o uso do cartão de crédito, se você ainda tiver, porque eu não tinha mais, e limitar o uso do cartão de crédito, evitar pedir empréstimo pessoal, evitar pedir dinheiro para mim, evitar criar qualquer dívida nova, se não for de primeira necessidade. Evite fazer qualquer compra nova. Se você não tiver dinheiro naquele momento, talvez seja melhor você esperar para comprar quando tiver o dinheiro. Muitos acreditam que, embora os valores da dívida sejam muito altos, eles são inegociáveis.
que não é possível você pagá-los, porque a dívida já rolou muitos juros, já está muito alta. Mas isso não é verdade. Os credores, as pessoas a quem você deve, elas sempre querem receber. É melhor elas receberem um pouco do que elas não receberem nada. Não se esqueça de ter o dinheiro em mãos ou em condições de pagar quando você for negociar. Então, negocie, peça renegociação, se é possível renegociar, porque o não você já tem. Se você não fizer nada, você já tem um não. Então, peça, entre em contato com cada um dos seus credores, peça para negociar, mostre que você tem a intenção de renegociar e de pagar, e mostre quais são as suas condições atuais, porque nada adianta dizer que vai pagar em 2 vezes se você consegue pagar somente em 10 parcelas. Não se esqueça de renegociar prazos e renegociar principalmente os juros, porque quando você pega um dinheiro emprestado, quando eu ou você pegamos algum dinheiro emprestado e deixamos de pagar na data combinada, seja o empréstimo pessoal, seja o cartão de crédito, seja o empréstimo qual for, se você atrasar, isso tem um pagamento pelo atraso, que se chama juros. E aqui no Brasil é muito alto. Então, quanto mais tempo você demorar, mais a dívida vai aumentando. Evite ficar renegociando a dívida. Pense bem, calcule bem na hora que você negociar. Porque em muitos casos não vale a pena, você acaba perdendo renegociando. Você renegocia, daí você paga 2 parcelas e daqui a pouco você não consegue, daí daqui a 2 meses você pede para renegociar de novo. Isso é muito ruim. Você acaba perdendo. Dependendo do credor, você até consegue renegociar, mas os juros são mais altos e você acaba perdendo com isso. Sair das dívidas é uma jornada muito dura. O importante é você comemorar cada dívida quitada. Comemore cada conquista. Isso vai te manter motivado, porque não é simples e não é fácil. Mas cada vez que você comemorar, ver uma dívida sendo quitada, você vai ter mais forças para continuar nesse caminho e fazer todo o esforço para pagar as próximas dívidas. Sei que o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é o primeiro passo que vai te levar à sua liberdade financeira. E agora o meu convite especial para você. Inscreva-se nesse canal para mais dicas de finanças pessoais, dinheiro de casal e rumo à sua liberdade financeira. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.